Olá, façamos uma reflexão importante para todos nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um momento em que os espíritos amigos, em particular Fénelon, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 deste mesmo, vai dizer que a calma em meio a tempestades da vida já é uma felicidade. A calma já é uma felicidade. Quando se tem calma, se tem serenidade. Quando se tem serenidade, se tem equilíbrio. Quando se tem equilíbrio, se tem uma visão mais lógica com relação à melhor decisão a ser tomada, qual a melhor solução, enxergando a melhor solução e então, por conseguinte, a melhor escolha, para que então assim possamos buscar as resoluções deste ou daquele problema que nos aflige naquele momento. Então, na questão, por exemplo, do Livro dos Espíritos, vai na 880, Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais da seguinte forma: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Aqui, no caso, fazendo uma ressalva da expressão do homem, está se referindo à humanidade, né? Toda, não somente a divisão, fazendo aqui uma divisão de sexo, né? Homem e mulher, mas a humanidade. Lembrando aqui dos direitos, o maior, perguntando sobre qual o maior de todos os direitos, né? Da humanidade, de qualquer um de nós, né? Qual seria, né? Então, o que os benfeitores espirituais respondem para Allan Kardec? Que é o maior de todos os direitos, o de viver. O maior de todos os direitos é o de viver, responde categoricamente os nossos irmãos benfeitores espirituais. E continua dizendo que por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. E muita coisa compromete, né? Não somente atentar diretamente contra a vida nossa ou do outro, mas muita coisa compromete a nossa vida. De uma forma mais lenta, não às vezes de uma forma direta, mas nós podemos comprometer sim a nossa vida. De uma forma indireta, com hábitos negativos e destrutivos, que começa com hábitos que se caracteriza pelos pensamentos. Pensamentos destrutivos e limitantes nos destroem. E aí vai aos extremos, né? Em mais outros quadros de comportamentos que se caracteriza, sim, indiretamente ao longo dos anos de forma destrutiva, gerando inúmeros problemas de ordem não só física, mas também moral e espiritualmente para nós, trazendo-nos aí a possibilidade de gerar uma falência espiritual. Então, a espiritualidade amiga, falando sobre esse assunto, vai dizendo para nós que o maior direito natural do homem é o de viver realmente, mas o de viver na plenitude do seu crescimento espiritual. Nós todos temos limitações. Cada um de nós está num grau de evolução espiritual ou de maturidade espiritual. Então, dentro das nossas limitações, nós vamos viver, sim, dentro dessa plenitude, nós vamos viver esse direito natural que vai estar à altura do nosso entendimento. À altura do nosso entendimento. Então, vai dizer a espiritualidade que o direito natural do espírito do homem é de viver sentindo a vida no que ela pode dar. No que ela pode dar, né? Da sua parte, então, ela na conjugação do verbo amar. Então nós vamos entender que a vida pode nos dar aquilo que está à altura de nossa maturidade espiritual.
Nunca nós vamos receber aquilo que está fora da nossa força, da nossa maturidade de entendimento. Tudo que nos vem em prol do nosso, primeiramente, é em prol do nosso crescimento espiritual. Tudo que nos vem em forma de provas, de expiações, de dificuldades e até de situações felizes, está à altura de nossa capacidade de entendimento, porventura também de bom uso, de bom encaminhamento daquilo tudo que estamos recebendo. Ou seja, é aquele velho ditado: tudo que nos vem está à altura de nossas forças. As provas que nos vêm estão à altura das nossas forças. O cobertor nos é dado de acordo com o frio, né? Então, à medida que nós vamos ganhando maturidade, nós vamos também ganhando maiores possibilidades de reagir melhor no que diz respeito a essa ou aquela circunstâncias que nós estamos sendo envolvidos. Também diz que nada falta ao homem para a conservação da vida. Somente falta o quê? O exercício da sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. E na maioria das vezes, a minha parte a ser feita é o meu esforço em ser melhor, em compreender mais, em pensar melhor, em me equilibrar mais na hora desta ou daquela decisão que eu estiver na iminência de tomar. Medir consequências é algo muito importante para nós. E vai continuando então a espiritualidade amiga dizendo para nós o seguinte, que quando chegamos à plenitude do respeito e do desprendimento, copiamos a Jesus que deu a sua vida para que possamos viver melhor. Copiamos a Jesus, que fez de tudo o melhor, o permitido, para que pudéssemos viver melhor. Mas esse viver melhor nós vamos entender no âmbito espiritual. Viver melhor espiritualmente. Tudo que Jesus fez, tudo que ele deu como exemplo, tudo que ele deixou como exemplo, foi visando um crescimento espiritual. Portanto, quando se cresce espiritualmente, se vive melhor, porque se entende melhor o que se está passando, se aceita mais, se compreende, se tolera mais, aceitando mais e compreendendo mais, tendo um olhar adequado, justo da vida, de tudo que nos envolve, de tudo que está a acontecer conosco, entendendo os porquês de tudo que isso está acontecendo, entendendo, por exemplo, com a ferramenta da doutrina espírita, de onde viemos, por que aqui nos encontramos e para onde nós vamos, melhor e mais claro se torna mais leve também a nossa caminhada. As nossas decisões se tornam mais justas, mais coerentes, ainda mais ponderadas. O bom senso passa a fazer parte de nossas decisões, né? Então, Jesus vai dizendo à espiritualidade amiga que Jesus somente via nos seus caminhos de luz as necessidades humanas em tudo o que fazia e falava. O objetivo de Jesus sempre foi esse, e é até hoje, é de observar e sempre encontrar caminhos instrutivos, educativos, no que diz respeito às necessidades humanas. E as necessidades humanas aqui vislumbradas por Jesus é sempre as necessidades do âmbito espiritual de cada um de nós, da moralização, da espiritualização, do aceleramento do processo espiritualizante de cada um de nós, sabendo Jesus, é claro, normal, que nós todos fomos criados para a felicidade. Não existe um outro objetivo senão termos sido criados para o progresso, para a evolução e, portanto, para a felicidade. Então, sendo assim,
trabalhar em nós, Jesus só iria então trabalhar em nós meios, desenvolver meios para nós, exemplos, ensinamentos, né, por intermédio dos seus emissários, por exemplo, que fosse trazer lenitivo na nossa caminhada no âmbito das nossas necessidades de maturação, de maturidade, para que pudéssemos estar ganhando essa maturidade espiritual. E aí assim ainda vai dizendo a espiritualidade amiga que mesmo suspenso Jesus, mesmo suspenso na cruz, orou pelos seus agressores, pedindo para eles o perdão do Pai. Exemplo do perdão. Uma questão muito importante. Muitas das vezes carregamos lixos emocionais dentro de nós, sem entender que nós estamos bebendo veneno e desejando que o outro morra. Carregar esses venenos, esses lixos emocionais dentro de nós é um processo de autodestruição. É estartar a bomba interna de autodestruição a curto prazo, não é? Então é muito importante atendermos ao pedido de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Perdoe, enquanto aqui se encontra caminhando lado ao lado com aquele que ainda não se resolveu. Deixe a sua oferenda no altar agora, que é o jogar fora os ressentimentos, perdoando, esquecendo ofensas, perdoando não 7 vezes, mas 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias, para que então a inoculação do veneno se deixe de existir por nós, em nós mesmos, nos autodestruindo, promovendo a autodestruição e, portanto, a infelicidade. Lembrando que nós, não é esse o grande objetivo, não é esse o objetivo, em hipótese alguma, do Pai Criador ao nos criar. Nos criou simples e ignorante, mas com as ferramentas devidas, que é a inteligência, o livre-arbítrio, o caminhar, a eternidade, a imortalidade, para que pudéssemos, nas diversas oportunidades, aprendermos as lições devidas através de uma lei, de um processo educativo, né? A lei de causa e efeito, ação e reação, enfim, podendo aprender com as nossas próprias quedas, né? Com as nossas próprias escolhas, e assim irmos crescendo e tomando então novas decisões, ao invés de insistir nas velhas e equivocadas decisões. Façamos essas reflexões para que a gente possa caminhar de forma mais feliz, apesar dos percalços, porque os percalços são normais, são exatamente condizentes ao plano terrestre que nós estamos vinculados, que é de provas e expiações. Mas caminhando que estamos, nós sabemos, caminhando que estamos para o estágio de progresso cada vez maior, que é o de regeneração, aonde nós vamos ter a condição de fazer com que o mal que hoje sobrepõe ao bem ainda possa, ao contrário, o bem sobrepor ao mal. E ainda, mesmo carregando no processo de regeneração, mesmo carregando ainda deficiências, nós já vamos estar plenamente trabalhando, conscientes e trabalhando em prol da destruição em nós, cada vez mais, ainda mais, das limitações e das deficiências ainda existentes. Que Deus nos dê força, que Deus nos ampare, como sempre, né? Isso é muito importante, que a gente esteja esperançados, entendendo que nunca da parte de Deus irá faltar a sua misericórdia, o seu suporte, como nunca faltou por intermédio dos diversos recursos dispensados a cada um de nós,
nesse processo evolutivo que Deus misericordiosamente nos coloca como Pai de amor e misericórdia que é. Que Deus nos abençoe agora e sempre, e até a próxima oportunidade. E assim seja.